sempre. E olha só, gentilmente o Irã Jacó trouxe aqui para sorteio para a gente o DVD Luz no Caminho, coleção Luz no Caminho, o Irã Jacó convivendo com o luto, a dor de uma saudade. Lindo, lindo, a gente já falou no programa sobre esse tema. E aqui um DVD para você, se você já tem, presentear alguém com essa linda mensagem que faz tão bem do Irã Jacó. Também tem 2 edições aqui da mais nova revista Vitrine Especial Saúde 2014, edição 16, aqui com a nutricionista Lídia Noé, nutrição esportiva, estética e ortomolecular, para você conhecer tudo a respeito disso, e também a oftalmologista a doutora Riane Morello, falando também desta questão da saúde visual. E para você, no decorrer da nossa programação ainda essa semana, o sorteio dessa linda revista para você ficar bem informado, especial Saúde. E é com grande prazer que eu recebo novamente ele, Irã Jacó, no quadro Semente do Bem. Irã, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Roberto? A gente está falando da falta de água, sentindo a pele difícil, né, Irã? Nós passamos por isso ano passado, né? E voltou. A matéria foi muito bem feita, inclusive a matéria anterior a respeito das queimadas, né? Então, uma coisa assim, muito assim, triste para nós, brasileiros, está passando. Imaginar que o Brasil ia passar por uma coisa dessa, né? O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água potável do mundo, né? E nós passamos por uma coisa dessa. E a colheita, ano passado a gente não imaginava que ia viver isso na pele. É a colheita de novo, né? assim, de falta de espiritualidade, como nós vamos falar aqui hoje, né? Inteligência espiritual. E olha que ligação que tem uma coisa com a outra. Tem. Quero mandar um abraço antes de começar o nosso trabalho para o meu amigo Disseu dos Santos Ribeiro, que vem aniversariar agora, depois de amanhã, no dia 23. Parabéns, Disseu, você dia 1º vem estar assumindo, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vem ser o deputado estadual que vem representar o BA. Eu desejo que Deus continue te dando saúde, alegria, força e coragem para ficar 4 anos trabalhando em prol da nossa terra. Não é isso mesmo, Roberto? É isso. Muito bem. Então nós vamos falar hoje da inteligência espiritual, que é o Cristo que vive em cada um de nós. O que será que é isso, hein? Primeiro é preciso que a gente entenda a diferença entre espiritualidade e religiosidade. É completamente diferente. A espiritualidade, a gente poder entender melhor, é como se fosse assim, para ficar claro, vamos supor o esporte. A espiritualidade, vamos supor, comparado com o esporte, a religiosidade seria uma forma esportiva. Por exemplo, futebol, voleibol, natação. Então, a escolha, a maneira de você empresariar a sua fé chama-se religiosidade. Agora, a espiritualidade não tem a ver com a religiosidade. Porque a pessoa pensa que, às vezes, por estar frequentando uma determinada religião, por ter um determinado... Aí chega no domingo, coloca uma roupa de domingo, a Bíblia debaixo do braço, que ela está salva. Não está, não. Não é bem assim, não. Porque às vezes a pessoa pensa que por estar fazendo só isso que está suficiente. Não é. Muitas vezes a espiritualidade ela não tem a ver com o ambiente religioso. A espiritualidade é a prática da vida da pessoa. Quer ver um exemplo fácil para a gente entender? Essa matéria que teve aqui agora. Você acha que uma pessoa que tem inteligência espiritual, que tem realmente o reconhecimento do Cristo interior, vai colocar fogo na floresta? Você acha que uma pessoa que tem inteligência espiritual vai desperdiçar água sabendo que as pessoas estão precisando? Como a gente vê de vez em quando, pessoas lavando passeios, lavando carros dentro de garagens, sabendo que a população está passando necessidade de água. Então a espiritualidade é o reconhecimento nosso dos valores globais. É você se inteirar com a humanidade. Uma pessoa que tem inteligência espiritual, ela não vai deixar uma torneira aberta, mesmo não sendo na casa dela. Ela vai entender que aquela água ali é necessária para a humanidade. Uma pessoa de inteligência espiritual elevada, ela não vai desperdiçar comida. Ela não vai deixar uma lâmpada acesa à toa. Ela mesmo, porque tem gente que fala assim, não sou eu que vou pagar. É sim, somos nós que vamos pagar essa conta. Então, já não estamos pagando, né? Não é verdade? Já estamos pagando. Então, a espiritualidade é esse reconhecimento do Cristo interno. Existe um cumprimento lá na Índia que fala Namastê. Quando a pessoa cumprimenta a outra, fala assim, Namastê significa o Deus interno ou o Cristo interno, meu, saúda o seu Cristo interno. Não é? Esse é um cumprimento que é feito lá. Então, falar de espiritualidade requer assim, um pouco mais de estudo. Porque muitos empresários ainda acham que esse flanco, né, esse setor
espiritual é uma coisa de religião, é uma coisa de oração, e não é bem isso. Claro que a oração e a religiosidade conduzem para que a gente possa ter facilidade de chegar nas coisas de Deus. A espiritualidade é a capacidade que a pessoa tem de se conectar com o divino, de se conectar com Deus. Então, inteligência, o consciente de inteligência, a inteligência intelectual que nós chamamos, o aprendizado, memória, raciocínio, lógica, isso tudo a gente aprende aqui na Terra. São conexões horizontais que nós fazemos quando uma pessoa vai para a faculdade estudar, quando ela lê um livro, quando ela aprende, não é? O consciente emocional, que é a capacidade da pessoa interagir com o próximo, administrar a sua inteligência intelectual, também depende de um reconhecimento, de uma atuação horizontal. Agora, a inteligência espiritual, ela vem em conexão do alto. É a inspiração que a pessoa recebe de Deus. Existe um ponto dentro do nosso cérebro, isso já está provado pela ciência, que chama ponto divino, ponto de Deus, que é que nós falamos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque toda pessoa, pisou na terra, está no chão, nasceu, ela tem dentro dela a mesma essência divina que eu tenho, que você tem, que o Tiago tem, que qualquer pessoa tem no mundo, tem a mesma fonte divina dentro de si. Nós é que temos que encontrar uma maneira de acessar essa fonte interna que tem dentro do nosso cérebro, desenvolvê-la para poder olhar o mundo de outra forma. Uma pessoa que tem inteligência espiritual, ela sabe que o sucesso dela não é o que as pessoas falam que é. Uma pessoa de inteligência espiritual sabe que o sucesso para ela é quando ela está fazendo o que ela gosta, é quando ela se realiza no seu trabalho, que às vezes o sucesso que se sai nos canais de televisão, nas revistas, é um sucesso às vezes assim mentiroso, é um sucesso falso, um sucesso de glamour, um sucesso assim de fama, de prestígio, e muitas vezes não é. A grande maioria do sucesso é uma realização interior. Uma pessoa de inteligência espiritual elevada, ela é capaz de reconhecer isso, de vivenciar e ver a sua vida, porque toda a inteligência que existe na Terra, ela é embasada na inteligência espiritual. Por isso que o mundo é desse jeito. Por isso que está faltando água, por isso que tem queimada, por isso que tem guerra, por isso que tem fome, por isso que tem desavença. Por quê? As pessoas não estão procurando desenvolver a sua inteligência espiritual. Esse vazio existencial que toda pessoa sente quando não está bem resolvida é falta de conexão com a fonte infinita chamada Deus. E aí a diferença do caminho para a prática. Do caminho com a prática. Isso é uma coisa que a gente tem que afirmar e afirmar. Nós somos, na realidade, seres espirituais com vivências terrenas. Que muitas pessoas, às vezes, eu tive uma vivência espiritual. Não, é o contrário. Nós somos seres espirituais com vivências humanas. Uma pessoa de inteligência espiritual elevada, ela é muito mais humana. E a pessoa pensa que espiritualidade, a pessoa vai ficar recolhida num lugar, como se fosse um monge budista, que vai se recolher, vai se afastar da humanidade. Pelo contrário, às vezes é a religiosidade justamente que afasta. Porque a pessoa acha que ela já sabe tudo, porque a pessoa acha que ela é melhor que os outros. Tem a intolerância. Tem a intolerância religiosa, o preconceito das escolhas das outras pessoas. E por coincidência, hoje é Dia Mundial das Religiões. Olha só que coisa interessante, tá vendo como é que as coisas são programadas, tudo conexão, né? Tudo com conexão diária, né? Então, veja só que coisa importante que é a gente entender que existe um Cristo interno, que existe um Deus interior, que existe uma inteligência suprema dentro de nós, que administra tudo isso. Na realidade, as empresas hoje do mundo inteiro estão escolhendo profissionais de alta inteligência espiritual. Sabe por quê? Eles vão desejar o bem para a empresa. Eles não vão torcer para a empresa fechar. Eles não vão ficar fazendo, desculpa a expressão, inferno dentro dos departamentos, fazendo conversa da vida dos outros, fazendo fofoca, tentando atrapalhar o andamento da produtividade. Tem isso. Hoje mesmo eu tenho uma palestra na Lufer Estofados, eu falei a respeito disso, que nós temos que procurar nos harmonizar, nos unir. Nós não podemos, hoje as empresas precisam de pessoas com capacidade espiritual alta para poder entender que aquilo ali, aquela empresa é de todos e não é de ninguém. E é a vida de alguma forma. É a vida, forma. Aquilo ali está emprestado. Eu falei hoje lá, falei com o Nilson, isso aqui está emprestado para você, para sua família, isso não é seu não, isso é do mundo. E aí eu lembrei que nos as pessoas têm que meses, entender isso, hein? Muita pessoa na rua, que a empresa
tal está quebrando, a empresa está quebrando. E essa corrente negativa é muito ruim, porque reflete, eu imagino, a vida de toda a sociedade. Então, tomar cuidado também com esses comentários ruins, porque isso, se não reflete diretamente, indiretamente, com certeza vai afetar a vida de todos nós. E muitas dessas empresas, inclusive, são boatos. Claro, então, tomar cuidado até já no que a tivemos, gente infelizmente, ano passado, fechamento de uma empresa, agora no final de um ano, mais 2 empresas. Isso não é bom, não. Isso é péssimo para a cidade. Olha, Roberta, eu assim sou testemunha disso. Há uns 20 anos atrás, ou até mais, nós tivemos uma empresa em Ubá chamada Armarinho Santo Antônio. Foi uma grande empresa brasileira que era aqui, Ubá. Até hoje, Ubá sofre o reflexo do fechamento daquela empresa maravilhosa. E que era todo uma empresa mundo tem alguma ligação. Não é? Então, assim, nós temos que ter, na realidade, a inteligência espiritual é a capacidade que nós temos de conectar com esse Deus interno dentro de nós reconhecermos que o nosso irmão que trabalha conosco, aquela pessoa que Deus colocou dentro da nossa casa, aquela pessoa que Deus colocou dentro do nosso trabalho, faz parte de um plano, de um projeto. E que nós temos que o quê? Entender essas pessoas, conviver com essas pessoas, aprender com elas. Inteligência espiritual é a capacidade que nós temos de nos doar ao próximo. Saber que nós somos o quê? Uma nota musical de uma grande melodia que Deus criou, a grande orquestra do universo que Deus criou. Então eu espero assim que a gente possa, todos nós, com essa sementinha do bem que nós estamos plantando aqui nesse programa, começar a buscar dentro de nós esse recurso que Deus nos deu à vontade. Toda pessoa tem dentro de si essa semente do bem plantada na consciência de cada um. E a inteligência tem que desenvolver, que é o mais importante. Inteligência né? é de desenvolvimento, né? É uma coisa que nós temos que desenvolver. A gente nasce com a semente, mas nós temos que regar, nós temos que adubar, não é? Para poder florescer, germinar e dar bons frutos, com certeza. Pois é, e lembrando mais uma vez, destacando aqui, o Irã sempre faz questão de falar, e a gente não está falando de uma religião, que a religião é o caminho e sim o exercício, a prática diária da inteligência espiritual. Exatamente, Roberta, é isso mesmo. A diferença está aí. A religiosidade é a maneira de administrar a fé. A espiritualidade é a conexão nossa com o divino. Às vezes uma pessoa nem frequenta uma religião, mas às vezes ela tem mais espiritualidade que uma pessoa que está dentro de uma igreja, às vezes. Por causa da prática da pessoa, da palavra, do comportamento, da maneira dela ver o mundo, da globalização do seu coração, do seu se doar, do seu participar, colaborar com o mundo, não é assim? Então, é isso que está. Claro que uma pessoa, quando está dentro de uma religião, ela tem mais facilidade para poder reconhecer esse Deus maravilhoso que nós temos dentro de nós. Mensagem linda dessa quarta-feira. Que bom, né? Sem dúvida nenhuma. Irã, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a você, Roberta. Até semana que vem, se Deus quiser. Temos um tema para a semana que vem coincidir com a chuva de ideias. O tema da semana que vem é água, mistério e poder. A água tem mistérios e tem o próprio poder divino na sua essência, que nós vamos falar a respeito disso. Vamos torcer que até quarta-feira que vem caia uma boa chuva para nós, né, Irã? Chuva de 10 e chuva de água mesmo para nós, né? Com certeza. Irã, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. O programa vai para um breve apoio cultural, volto já, não sai daí.